dia a todos. Aqueles que ainda não pude cumprimentar, tão bom estar aqui convosco nesta manhã. Também estou em casa, bem-vindos. O casal, já senti a falta. O outro casal também é bom ver. E assim, mais pessoas que estão aqui também, já há algum tempo não podiam estar. Mas essas férias também têm limites, não é? Precisa também chegar ao ponto em que podemos estar aqui todos novamente. É bom ver cada um que está conosco nesta manhã e também aqueles que estão em casa. Eu tenho que abaixar um bocadinho isso aqui, ali ao lado do Bruno também. Bem-vindo. É uma alegria tê-los conosco todos. Nós temos vindo a falar nas últimas semanas sobre algumas características da vida no reino de Deus. A vida no reino de Deus é uma vida que está a aprender o que já tem, mas está a aprender a viver, a andar em Cristo, está a aprender a viver com o caráter de Cristo, né? com a presença e a pessoa e a influência do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus nas nossas vidas. Então temos vindo a falar sobre isso, e antes de entrar no tema desta manhã, eu queria falar sobre algo que muitas vezes já se falou, certamente já ouviram, e se não, há sempre uma primeira vez. A diferença entre graça e misericórdia. Já ouviram, né? A graça de Deus e a misericórdia. A graça de Deus, nós costumamos dizer, é um favor imerecido. Nós não merecemos e recebemos algo que não merecemos. Muitas vezes, as prendas que nos dão são graça, né? São graça. Às vezes é porque também prometeram e nós fizemos por onde e merecemos, né? Então às vezes também é uma prenda merecida. Mas normalmente é uma graça. É um favor que nós não merecemos, mas alguém lembrou-se, escolheu e nos deu uma prenda. Assim também, no reino de Deus, a graça de Deus funciona assim. É um favor que nós não merecemos, é algo que Deus nos dá pela sua graça, pela sua bondade, Ele nos dá sem nós o merecermos. Pois a misericórdia é parecido, mas é muito diferente. É parecido, mas é muito diferente. Então a misericórdia é assim, nós merecemos um castigo, uma punição. E a misericórdia de Deus faz com que nós não soframos a punição ou o castigo que merecíamos. Então, enquanto a graça é um favor imerecido, a misericórdia não recebemos aquilo que merecíamos, né? Em termos negativos, não recebemos. Então, merecíamos ser expulsos da escola, mas há uma misericórdia, dá-nos uma segunda chance, né? Merecíamos perder tudo e ficarmos mesmo debaixo da ponta, na penúria, mas alguém, não é, age com misericórdia, não é? E nos perdoa alguma situação, dando-nos condições de continuar. Misericórdia. No mundo existe, é raro, mas existe, da parte de Deus é abundante, não é? Deus é cheio de misericórdia. Nós merecemos, de fato, estar separados de Deus para sempre. E na sua misericórdia torna possível nós voltarmos a Ele e vivermos com Ele. Então essa é a diferença entre graça e misericórdia. É importante nós entendermos que a misericórdia não é só um sentimento, uma atitude, um pensamento. Não, a misericórdia se expressa com ações concretas. Deus expressa a sua misericórdia de forma concreta na nossa vida, nos livrando realmente de males e punições e dificuldades que merecíamos passar. Então, ações concretas e que revelam nós, né, ao exercermos misericórdia, vai ser uma ação concreta que revela compaixão, sensibilidade. Nós percebemos que aquela pessoa merece mesmo isso, merece mesmo ser castigada e ser banida, nunca mais poder participar da aula de desporto, não sei o que, merece isso. Mas nós temos uma sensibilidade, tentamos colocar no lugar. Aquela criança passou por uma situação difícil lá em casa, estava a comportar-se de forma diferente, e nós então, ela merece a punição total, e nós agimos com misericórdia, dizemos, não, compreendemos essa situação, não é correta, não é passar a mão, não é fazer festinhas, está errado, não pode repetir-se, mas nós agimos com sensibilidade, com compaixão, com empatia. Acontece de vez em quando nesses ambientes de escola, não é? Em ambientes, né, Graça? Em ambientes de escola temos que ser misericordiosos, às vezes, porque senão perdemos os alunos quase todos, né? Então, às vezes, um pouco de misericórdia é essencial, né?
Muito bem. E da parte de Deus é abundante. Outra dicotomia, dois nomes, duas palavras, dois termos que é interessante falarmos é misericórdia e justiça. Se por um lado a misericórdia evita que nós levemos a pena que merecíamos, não é? A justiça garante que as coisas são feitas de forma justa e correta. E então, como podem ver, muitas vezes elas entram em colisão, não é? Justiça e misericórdia. Para exercer justiça já não posso ser misericordioso. Para ser misericordioso só ser injusto. Então aí é preciso nós termos um coração, um espírito, uma ligação a Deus que nos ajuda a fazer o equilíbrio daquela situação para exercermos da melhor forma possível as duas coisas, não é? Abrindo um pouco, talvez um pouco a mão de um para o outro, mas achando um equilíbrio para expressar da forma melhor possível as duas coisas, misericórdia e justiça. A justiça nós podemos dizer que é a perfeita vontade de Deus, a vontade de Deus na sua perfeição, funcionando exatamente como devem ser as coisas, todas elas, de forma mais perfeita e correta, justa e reta possível. Agora, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, com a possibilidade, com a capacidade de fazer escolhas. Deus nos criou assim, porque não queria que nós o amássemos, o seguíssemos e fôssemos sua imagem e semelhança de forma robotizada, de forma em que nós obrigatoriamente tivéssemos que segui-lo, obedecê-lo e amá-lo. Então já não era voluntário, era um robô. Não é? Então criou-nos com a capacidade de escolher não fazermos essas coisas todas. O objetivo é fazermos todas, mas ele criou com a opção de nós escolhermos. Então num jardim foi maravilhoso, não é? Deus usa esta forma de explicar, num jardim maravilhoso com muitas árvores, muitas plantas, e então Deus diz, olha, há uma planta venenosa, há uma planta cujo fruto é venenoso, então vocês comam de tudo, e aquela fruta ali, aquela planta com um fruto venenoso, não comam porque vai vos fazer mal, vão de facto morrer do veneno dessa fruta, não é? desse fruto. Não é? Não foi exatamente assim, mas essa é a ideia, não é? A ideia é essa. E de facto, eu fico a imaginar o homem e a mulher, o Adão e Eva passaram a passear naquele jardim, a viver a sua vida, a trabalhar, e a conversar, e a andar, e a passear. E certamente passaram muitas vezes por aquela árvore. E disseram, não, essa é venenosa. Essa não. Mas um dia, e se não for venenosa? Porque afinal, o inimigo de Deus diz que não é. Então, talvez estamos a ser enganados. E nós conhecemos o restante da história. Uma escolha de fazer o contrário, de provar o veneno, ver se é mesmo. E era mesmo. E nós sofremos as consequências até hoje. Mas não temos dúvida de que se nós estivéssemos naquele lugar, provavelmente, mais dia ou menos dia, faríamos exatamente a mesma coisa. Eu digo isso porque eu me conheço a mim. Não sei se vocês se conhecem assim, próprios, mas eu me conheço a mim, né? E eu sei que o mais certo é mais dia, menos dia, eu teria a vontade de ver se é de fato assim. Principalmente se houvesse alguém a buzinar no meu ouvido que talvez não seja exatamente assim. Então, sabendo isso, Deus escolheu criar-nos assim mesmo, devido à sua grande misericórdia. Nós merecemos punição total, mas Ele criou-nos assim mesmo, porque Ele não quer nos dar a punição que merecemos. Ele quer que nós tenhamos a oportunidade de voltar para Ele, de estar com Ele, de viver eternamente com Ele. Então, devido ao seu grande amor, à sua grande misericórdia, Ele criou-nos assim mesmo, sabendo no que Ele ia dar. Porque Ele queria dar a oportunidade de N pessoas, milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos, poder voltar para Ele. Voltar para Deus e assim amá-lo de todo o coração, amá-lo voluntariamente, amá-lo não porque é forçado ou porque é obrigado, mas porque escolheu amá-lo e servi-lo e segui-lo imperfeitamente, mas é uma escolha feita por nós. E assim, desde a eternidade, Deus criou então o ser humano com um plano, né? Uma série de alianças, com promessas, até chegar à descendência de Abraão, do qual ele faz um povo do qual ele nasce na pessoa de Jesus. Ele se torna carne, torna-se um de nós, habita entre nós,
para expressar a sua justiça perfeita, tudo aquilo que nós merecíamos, que Ele, com misericórdia, quer evitar que nós devemos. Ele então exerceu a sua justiça perfeita e completa, o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele próprio feito homem. A sua misericórdia é tão grande e a sua necessidade também de ser justo, completamente justo. É simples nós imaginarmos alguém que merece uma pena, um filho nosso, e nós dizemos: não, eu me ofereço para sofrer a pena no seu lugar. Muitos de nós faríamos isso por um filho. Sim ou não? Faríamos isso por um filho. E foi isso que Deus fez por nós. Ele ofereceu-se para sofrer a pena no nosso lugar, tornando-se homem na pessoa de Jesus, vivendo uma vida humana perfeita, para ser de facto, da forma perfeita, ir ao encontro desta necessidade de haver justiça, porque Deus é justo, é completamente justo. E é também, tem misericórdia, a sua misericórdia é infinita e a sua graça é abundante, o favor imerecido. Amém? Nós temos aqui um livrinho, acho que não há muitos aí a sair. O Extraordinário Amor de Deus. Fala de forma simples um pouco sobre aquilo que eu acabei de dizer. Alguns, se calhar, um dia levaram no final do culto. Se não tem, gostaria de ter. Os que têm, os que temos, podemos distribuir. Os que, quem quiser mais, podemos ver. Então, se conseguirmos arranjar mais. O Extraordinário Amor de Deus. Mas em Efésios, eu convido-os para abrirem Efésios, capítulo 2, o texto que nós lemos esta manhã. Efésios, capítulo 2. Começando com o versículo 8. Eu vou soltar para o versículo 8 e depois voltamos ao versículo 4, que foi lido no princípio. Amém? Estamos juntos, lá em casa? Efésios 2, 8 a 10. Foi uma introdução um pouco longa, mas eu achei que era necessário. Achei que ia nos ajudar na mensagem desta manhã. Amém? Então, Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Eu disse Efésios 10, Efésios 2. Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Pai, nós pedimos que fales conosco através da Tua palavra, que nos ajudes a perceber esses conceitos, que nós sabemos que só estão perfeitos em Ti. Então queremos conhecer-te um pouco mais e melhor, e também viver de acordo com esta nova vida que nós temos, a vida do Reino de Deus. Queremos aprender, ó Deus, a viver a vida do Reino de Deus, para o nosso bem, para a nossa alegria, para a bênção de muitos à nossa volta e também para agradar o Teu princípio. Voluntariamente fazemos essa escolha. Queremos que Tu nos ajudes a viver assim. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, nesse texto, bastante conhecido por muitos, não é? Somos salvos pela graça, já expliquei um pouco sobre isso, é um favor imerecido, não é algo que nós mereçamos. Somos salvos pela graça, por meio da fé, mediante a fé. Ou seja, a única forma de nós recebermos esta prenda é nós agirmos com fé. Nós dizemos: eu acredito que esta prenda é tudo aquilo que Deus diz que é. Então eu acredito que aquilo que Deus está a oferecer é aquilo que Deus diz que é a minha oportunidade de passar a eternidade com Ele, de não viver eternamente separado de Deus. Então, quando eu creio nisso, sim, aquilo que Deus fez, desde a criação até a vinda da pessoa de Jesus, eu creio nisso, que Ele fez isso para que eu, crendo na vida e na obra de Jesus, na sua morte, sepultamento e ressurreição no meu lugar, eu posso, crendo nisso, arrependido dos meus pecados, da minha vida de indiferença, de rebeldia, de desobediência a Deus, eu posso receber aquilo que Ele está a dar, que é uma vida com Deus, um relacionamento com Ele por toda a eternidade. Então, é mediante a fé que eu recebo esta graça, esta prenda. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu acabei de explicar isso. É dom de Deus, é uma prenda. Não é algo que nós mereçamos. Não vem das obras, merecimento,
não vem das obras para que ninguém se glorie. Não, eu já fiz 200.333 e não sei quantas obras, então já completei a cota, desde que eu nasci até hoje, já completei. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E ninguém vai chegar à quantidade de obras necessárias e suficientes para merecer aquilo que Deus nos dá gratuitamente, pela sua graça e graças à sua misericórdia. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque, sabe que nós somos feitura sua. Esta palavra feitura, não é? Para quem estudou um pouquinho de grego, vai ver lá, está escrito poema. Nós somos poema de Deus. Então Deus nos criou como alguém que escreve um poema, com rima, com palavras escolhidas, de uma forma muito especial. Algumas traduções colocam obra-prima, somos obra-prima de Deus, uma arte, né? Deus nos criou de forma maravilhosa, cada um de nós diferente uns dos outros, não é? Algumas coisas que nós não gostamos muito, não é? Em nós próprios, mas muita coisa boa que muita gente gosta muito, e Deus fez isso por tudo com um propósito. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, não vem das obras, mas em Jesus, então nós somos criados para boas obras que Deus preparou para que andássemos. Então, uma vez nós recebendo esta graça, esta prenda em Jesus, então só nos resta viver de acordo com isso, não é? E fazermos boas obras que transformam, que causam um impacto no mundo da nossa vida. Não é verdade? Então é isso que esse texto diz. Somos salvos pela graça, salvos da perdição eterna, salvos da separação de Deus, salvos dessas coisas todas para vivermos com Deus eternamente. Somos salvos pela sua graça, um favor imerecido. Mas se nós voltarmos ao versículo 4, eu quero ler convosco 4, 5 e 6 de Efésios 2, então nós vamos ver outro conceito. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não sei se repararam, mas aqui fala em morte, ressurreição e ascensão. E diz que nós, estando em Cristo, estas três, estando em Cristo, colocando a nossa fé nele, arrependidos dos nossos pecados, dispostos a voluntariamente segui-lo e servi-lo e amá-lo por toda a nossa vida. Então, quando nós estamos nele, essas coisas todas que aconteceram com Cristo já aconteceram conosco, porque nós estamos nele. Em Cristo nós já morremos, em Cristo nós já ressuscitamos e em Cristo já ascendemos aos céus. Estamos com ele, assentados à destra de Deus com Cristo. E alguém olha para o lado e diz: não parece, não é? Não parece muito. Não, mas é interiormente. Nós estamos esta é a nossa posição em Cristo. Mortos, ressurretos e sentados à destra de Deus em Cristo. É aí que nós estamos. A nossa vida. Então é aquele conceito que muitas vezes nós falamos que é agora, mas ainda não. Né? Então nós já somos isso, já temos essa posição, já recebemos pela graça, não é? Mas ainda não plenamente. Porque plenamente é quando nós deixarmos essa dimensão para estarmos eternamente na dimensão de Deus, na eternidade. Não é? Então já temos, mas não completamente. Já somos isso, mas não plenamente. E nós falamos muito sobre isso naquela formação. Nós temos falado quase todos os domingos sobre isso, porque temos a ser, toda a gente que já fez sabe que é muito importante fazer a formação Liberdade em Cristo. Perceber a nossa posição, onde é que nós estamos em Cristo e como podemos viver de acordo com esta nova realidade que já é nossa e que infelizmente por desconhecermos nós vivemos muitas vezes como se não estivéssemos ali. É como uma pessoa que ela então deixa de ser talvez um pedinte ou um sem-abrigo, etc., porque alguém toma providência para mudar essa situação e ela então saia da sua casinha, do seu lugar simples, com as suas roupas e tudo, e vista novamente a roupa de pedinte e saia de casa para continuar a viver desta maneira.
E infelizmente há muitos cristãos assim. Já estão no outro sítio, o que Deus providenciou, mas continuam a viver como se não estivessem. Continuam a vestir as mesmas roupinhas de antes, a fazer as mesmas coisas que faziam antes, a ir nos mesmos sítios que iam antes, a falar as mesmas coisas que falavam antes. E então, aí começa, as pessoas até duvidam, será que ela está ali? Ou se ela nunca deixou de ser o que é? Não é? E então é importante nós entendermos quem somos em Cristo e nós nos libertarmos daquilo que ainda nos aprisiona na velha vida. Aquilo que nós éramos, que já não somos porque estamos em Cristo Jesus. Então, Deus é rico em misericórdia. E nós precisamos ter consciência da nossa posição em Cristo. Deus é rico em não nos dar o que nós merecíamos, porque senão nem estaríamos cargos. Se nós recebêssemos o que merecíamos, era Deus lá da eternidade a fazer zap, 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 não é? Era isso. Não sobrava nada, né? Não estava ninguém aqui para contar a história. Mas há um versículo, e nós vamos voltar aqui ao 7, vamos concluir com o 7. Mas há um versículo em Mateus 5, onde estão as bem-aventuranças, é o versículo 7, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos falar isso juntos? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então Deus é misericordioso, mas Ele nos convida a sermos como Ele, em tudo. Não é? Imperfeitamente, mas em tudo aprendemos a sermos mais como Cristo, mais como o nosso Pai Celeste. Jesus fala em Lucas 6,36, se quiserem apontar, Lucas 6,36, ele fala assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Pai maiúsculo, Pai do céu, Pai Celeste. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ou seja, sermos misericordiosos é um pouco contra a natura, né? É contra aquilo que nós somos naturalmente. Nós não queremos, a pessoa merece mesmo, não é? Não fazer parte da minha equipa, então eu tiro fora, né? Quer dizer, está a trabalhar. E às vezes tem que fazer isso mesmo, pronto, eu compreendo, mas continuando a amar a pessoa, ela tem que sair da nossa equipa de trabalho, etc., porque não condiz, mas continuamos a respeitá-la e amá-la e querer o seu bem, não é? Então, não vamos confundir as coisas, mas agir com misericórdia, porque é uma expressão do caráter de Cristo em nós. Na vida do reino, eu já disse isso há 2 semanas e volto a dizer, na vida do reino, como a mansidão, a misericórdia também não é a opção. Ah não, essa parte eu não quero para mim. Não é a opção. A misericórdia é fruto do Espírito. Querem saber onde é que está a misericórdia no fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Benignidade é a palavra que equivale a misericórdia. Gentileza, benignidade. Agir de uma forma que nós com gentileza, com compaixão, com empatia, com sensibilidade. Isso é benignidade. No reino de Deus, misericórdia não é opção, é fruto do Espírito. Há uma parábola de Jesus, eu vou ler aqui rapidamente, eu creio que muitos conhecerão, mas é tão a propósito que nós vamos ler aqui a parábola de Jesus em Lucas capítulo 10. Vamos abrir todos, Lucas 10, é em casa também, se puder, não tiver a conduzir, né? Então, Lucas 10, começando no versículo 25. Lucas 10, 25. Amém? Escutaram? Muito bem. Então, Lucas 10, 25. Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem. Engraçado a pessoa dizer que Jesus está a falar bem, né? Mas pronto, ele achou que devia elogiar Jesus. Ok. Então, respondeste bem. Faze isso e viverás. Na verdade, aqui é o contrário, não é? Jesus perguntou e ele respondeu que Jesus o elogiou.
Então, 29. Ele, porém, querendo justificar-se, o homem querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu já estava a ver que está difícil, né? Então, quem é o meu próximo? Né? Não pode ser toda a gente, né? Quem é o meu próximo? É minha mãe, que eu gosto muito, né? Quem é o meu próximo? Né? E então Jesus respondeu assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Só um detalhe aqui: a pessoa que desce de Jerusalém para Jericó, ela é, assim, 99,9% das pessoas que fazem isso naquele tempo são judeus, eles são da Judeia. Isso é importante. Então, era um judeu, era da Judeia. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou do lado. Ups. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou do lado. Pressa, muita coisa para fazer, não posso sujar as mãos, não sei, alguma razão, passou do lado. Mas certo samaritano, tem que abrir outro parênteses. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus, eram tidos como inferiores, como raça misturada, inferior, e eram desprezados pelos judeus. Quem é que foi assaltado? Um judeu. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Ele merecia? O judeu merecia ajuda? Fez alguma coisa por isso? E aproximando-se, atou-lhe das feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, ou seja, ele ficou a pé, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 que parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? Pergunta Jesus. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faz a mesma coisa. Vai e faz a mesma coisa. Aqui este samaritano teve uma oportunidade soberana de dar àquele judeu aquilo que ele merecia. Despreza-me o tempo todo, me põe abaixo, eu não presto. Agora, pronto. Espera que passe aí um judeu, como já passaram 2 aí. Fica aí. Se morrer, é bem feito. É merecido. Uma oportunidade soberana de repor a justiça e agir com vingança, o que é muito diferente da benignidade, da misericórdia, da compaixão que é demonstrada nessa palavra. Ou seja, a misericórdia faz parte do ADN, perdoe, mas o ADN espiritual do nosso Pai Celeste. Deus faz parte do seu ADN. E é uma coisa séria. Se quiserem apontar aí em Tiago 2, versículo 13, Tiago 2, 13, Tiago fala assim: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Cuidado, não é? Se nós, não, misericórdia não é comigo, deixa a misericórdia para o pastor, ou então aquela irmã mais boazinha, não é? Então, eles exerçam misericórdia comigo, não. O juiz será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então, quando é preciso haver vitória, em Deus nós aprendemos que a misericórdia é que triunfa. Não é a justiça. Não é a juízo, é a misericórdia que triunfa. Na contagem que Deus faz, que é perfeita, perfeitamente justo, cheio de graça e de misericórdia. Amém? Claro que a justiça e misericórdia perfeitas deste lado da eternidade, só Jesus, não é? Só Jesus.
Mas isso não serve de desculpa para nós não perseguirmos este alvo, este ideal para as nossas vidas. Este é o caminho que Deus propõe para nós, para o nosso bem, para a bênção de muitos e para alegrar o seu coração também. Eu gosto muitas vezes de comparar isto com um curso difícil, né? Imagine, sei lá, um curso de medicina ou de direito, um curso difícil, em que depois de alguns anos o aluno diz assim: olha, sabe uma coisa, eu já cheguei à conclusão que eu não vou aprender tudo, então também não vou estudar, não vou aprender tudo, não é? E assim também nós, às vezes, eu não consigo ser completamente misericordioso com Deus, então também não vou me preocupar com isso. Não faz sentido isso, né? É um alvo, é um projeto de vida, é um caminho que nós devemos seguir. A misericórdia, então, é fruto de um espírito perdoador, um coração compassivo, sensibilidade, empatia. E aí me dirão: mas isso tem muitos riscos. Às vezes somos traídos, as pessoas não compreendem, não valorizam, não agradecem, não é? E eu fico com cara de tacho, não é? Fico envergonhado. Há muitos riscos, é verdade, há muitos riscos. A justiça também tem muitos riscos, sabia? Nós estamos a ser justos. Fazer o que é justo? É certo, é justo. A justiça também tem os seus riscos, ainda maiores, digo eu. Podemos, naquela de ser justos, cometermos injustiça. Será que alguma vez já fizemos isso com um filho nosso, talvez? Com algum colega de trabalho? Pensando que estávamos a ser justos, depois vamos descobrir e cometemos uma injustiça. Podemos fazer exceção de pessoas, porque no meu caso, ou no caso deles, justifica-se. Dizemos nós, achando que nós somos Deus para decidir isso. Não é? Ou então podemos mesmo ir para aquele lado da vingança, aproveitar a oportunidade para vingar por mim, ou pelo meu povo, ou pela minha cultura, ou pelas pessoas do meu nível social, as pessoas, todos que são empregados como eu, contra o patrão. Agora é a hora, não é? Ou o contrário, não sei o quê, todos os patrões como eu. Aproveitar para exercer a nossa justiça de forma vingativa. E o risco maior, quanto a mim, da justiça, e não vamos ser injustos. Queremos ser justos, porque Deus é justo e Ele espera que nós sejamos como Ele. Não, nós não queremos ser injustos. Mas o risco maior de nós entrarmos muito pelo caminho da justiça em detrimento da misericórdia é nós queremos ocupar o lugar de Deus. Nós é que sabemos. Deus precisa de uma ajudinha para pôr as coisas em ordem aqui embaixo. Então nós é que sabemos. Não fazemos isso. Ele não está cá, né? Está lá, não. Então eu sou o enviado dele. Incrível como nós pensamos, seres humanos. Benditas escolhas é a melhor coisa que nós temos, a liberdade de escolher. Malditas escolhas, porque podemos escolher, escolhemos muitas vezes mal. É maravilhoso poder escolher, mas tantas vezes escolhemos a árvore venenosa, sabendo que ela é venenosa, mas porque alguém disse que talvez não seja. Nós fazemos aquela escolha, aquele comportamento, aquela ação, aquela palavra, aquele ambiente, nós fazemos aquela escolha. Um desafio interessante é encontrar na Bíblia: sede justos como também é justo o vosso Pai Celeste. Não há. Mas há um parecido, que é assim: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. É o versículo 6, é antes do 7, em Mateus 5. Então Deus espera que nós tenhamos mesmo fome e sede da justiça de Deus, que a vontade de Deus se realize de forma completa, não é? Mas um outro desafio, mais engraçado, interessante, é achar uma que diz assim: minha é a misericórdia, eu retribuirei. Ou seja, vocês não precisam se preocupar com a misericórdia, porque eu, Deus, é que trato disso. Essa não é mesmo. Também é um desafio, mas já não precisam procurar, que não vão achar mesmo. Mas há um que diz assim: minha é a vingança. Não vos vingueis uns aos outros. Minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, por quê? Não é que Deus é vingativo, mas é porque Deus tem a justiça perfeita. Ele é capaz realmente de exercer justiça sem passar além nem além. E ao mesmo tempo continuar cheio de graça e de misericórdia. Deus é capaz. Nós não somos.
Mas há uma outra parte no Mateus 5, 7, que é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia, é uma promessa de Jesus. E alcançam que tipo de misericórdia? Desde logo a misericórdia de Deus, que é o mais importante. Alcançarão a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso para conosco. Ele é misericordioso para com todos. Mas aqueles que são misericordiosos e estão em Cristo, não apenas a misericórdia de Deus está sobre elas, mas elas desfrutam dessa misericórdia. Elas percebem essa misericórdia e desfrutam dela. Mas eu creio de todo o coração que não é só da parte de Deus. Também quando nós somos misericordiosos, quando temos essa forma de ser, que é como o nosso Pai Celeste, mesmo com todos os riscos, então há um aumento significativo de expressões de misericórdia para conosco. Não é sempre, não é assim toda hora, mas há um aumento, porque há uma lei espiritual muito grande que é da semeadura e da colheita. Então, quando nós semeamos misericórdia, vai haver uma tendência ao longo do tempo, não é a fazer hoje e esperar amanhã, tá bem? Mas ao longo do tempo há uma tendência de haver um aumento significativo de expressões de misericórdia conosco. Alguém já esteve num sítio, talvez não, pode ser que não, mas alguém já esteve num sítio em que a pessoa diz: eu não sei porque eu estou a fazer isso, mas hoje eu vou fazer. E nos dão uma coisa que ou nos ajudam, ou nos dão uma senha, ou nos... E quando naquele dia exercer misericórdia conosco, sem termos feito nada para merecer, não conhecemos a pessoa de lado nenhum, mas naquele dia, ok, eu já devia ter fechado, mas vou atender mais um. Já vai acontecer, não é todos os dias, mas já vai acontecer. Eu imagino que provavelmente tenha acontecido com a maior parte das pessoas. Alcançarão misericórdia. Então vamos terminar com Efésios 2, versículo 7. O versículo que eu ainda não li naquele texto de 4 a 10. Então tudo isso aconteceu para mostrar nos séculos vindouros, nós fazemos parte desses séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, que pode ser misericórdia, não é uma outra palavra, mas tem a mesma ideia de compaixão, de misericórdia, para conosco em Cristo Jesus. Volta a ler. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então esse plano de Deus, desde a eternidade, que se realizou, que se chegou ao seu ápice na pessoa de Jesus, e nós podendo estar em Cristo, e mortos com Ele, ressuscitados com Ele, e sentados à destra de Deus com Ele, já agora, mas ainda não plenamente, todo esse plano é para mostrar as abundantes riquezas da sua graça a favor merecida, pela sua benignidade, misericórdia, compaixão, não dar aquilo que realmente merecemos para conosco em Cristo Jesus. Então a vida no reino de Deus é assim. É o caráter de Cristo que está a ser formado em cada discípulo de Cristo. Se somos discípulos de Cristo, o caráter de Cristo está a ser formado em nós. Quer queiramos, quer não, quer aceitemos ou não, quer desfrutemos disso ou não, mas o Espírito Santo está em nós, ele está a formar o caráter de Cristo. Agora, infelizmente ou felizmente, que Deus nos dá escolhas, nós podemos abafar e não querer, e eu quero continuar a ser como era. Mas temos o Espírito de Cristo, o caráter de Cristo está a ser formado em nós, ele está a produzir o seu fruto. Em primeiro lugar, nós reconhecemos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Começa por aí. Deus teve misericórdia de mim, e se não fosse isso, eu não estaria na minha relação com Deus e na vida em geral. Eu não estaria aqui. Mesmo com algum prejuízo, mas é um prejuízo que vale a pena, porque eu estou com Deus, estou a fazer a coisa certa. Estou dentro do propósito de Deus para a minha vida. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia de Deus. No reino de Deus, em última instância, a misericórdia triunfa sempre. Em última instância, a misericórdia triunfa sempre.
Então o desafio nesta manhã, eu convido o grupo de louvor para vir aqui, nós vamos cantar pelo menos a primeira vez, uma vez, aquele canto que nós cantamos no início, que fala sobre como nós estávamos aí mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos chamou para sair da sepultura. E nós aceitamos esse convite. Né? Aceitamos esse convite e deixamos de estar mortos nos nossos delitos e pecados, espiritualmente falando, e ressuscitamos com Cristo. E queremos viver com Ele para sempre. Nós vamos cantar isso. Mas o desafio nesta manhã é escolhermos ser cada vez mais misericordiosos. Uns com os outros, na nossa família, no ambiente de trabalho, onde nós militamos, onde nós encontramos com pessoas mais misericordiosas, como também é o nosso Pai Celeste. Vamos aceitar o desafio? Espero que sim. E se alguém nesta manhã, presente ou online, que ainda não fez a decisão de seguir a Cristo, essa escolha está, enquanto estivermos vivos, é possível fazê-lo. Aproveite o dia de hoje, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Aproveite o dia de hoje, faz essa decisão, entrega a sua vida a Jesus, pede-lhe para entrar na sua vida e começar a produzir em si o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, para a sua própria bênção e alegria, para a bênção daqueles que estão à sua volta, para a alegria do coração de Deus e para passarmos a eternidade juntos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor continue a falar conosco enquanto cantamos este canto. Fala conosco, convence-nos, transforma-nos, reconhecemos que estamos longe, muito longe disso, mas com a tua ajuda vamos continuar a caminhar, porque este é o caminho certo, é o caminho que vale a pena, é o caminho que o Senhor traçou para cada um de nós. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.